Em apenas 5 minutos, você vai descobrir o sistema com inteligência artificial que gerou 80 mil em 15 dias dentro de uma agência de tráfego, sem investir R$ 1 em tráfego, sem novos clientes, sem depender de indicações, apenas vendendo mais para quem já era cliente da nossa operação. E o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você gera lucro dentro da sua operação. Porque, basicamente, existem duas formas de você aumentar os lucros da sua empresa. Ou você aumenta a receita, ou você reduz o custo. Para reduzir custo, você pode automatizar processos, enfim. E para aumentar a receita, você pode ou vender mais para novos clientes, ou aplicar essa estratégia de monetização de base para vender mais para quem já é seu cliente. E você ter ali um CAC zero para você conseguir ter ainda mais lucro, ter uma margem ainda maior. Então, pela primeira vez, você vai entender como é que você pode transformar um único agente de IA para transformar seus resultados, sem aumentar a equipe, sem inflar custos, sem depender de novos leads. E o melhor, não importa se a sua operação é pequena, média ou grande, porque esse método ele funciona do mesmo jeito. Todo crescimento previsível ele se apoia em 3 princípios imutáveis. E o mais curioso é que se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você vive esse mesmo problema que eu enfrentava antes de pensar, de idealizar essa solução, que é, os clientes até recebiam os leads ali e tudo mais, mas eles não vendiam. Por quê? Geralmente é porque o comercial do cliente é muito fraco, não conseguem fazer um processo comercial muito bem feito, e no final dizem que a culpa é da agência, né? Mas no final, quando a gente faz ali uma análise comercial, um raio-x comercial, a gente vê que o atendimento geralmente é muito precário desses clientes, e por conta disso a taxa de conversão deles é muito baixa. Você sabe disso e também sabe que se conseguir entregar uma solução que, além de gerar os leads, que você fecha essas vendas também automaticamente, você vai ter um resultado muito melhor, ou até melhor do que o que eu vou te mostrar aqui agora. Então eu vou te mostrar na prática esse framework da estratégia que gerou 80 mil em 15 dias dentro da nossa operação e que hoje já se tornou aí um novo braço de geração de receita recorrente na nossa operação. E o melhor, você vai entender por que você também deveria aplicar essa mesma estratégia de monetização dentro da sua base de clientes ainda já nos próximos dias. Então, esse é o nosso framework, eu vou abrir ele aqui, detalhar ele melhor, dissecar ele, para que você consiga sair daqui entendendo de fato como é que você pode gerar esse mesmo resultado ou até mesmo melhor. Basicamente, são 3 fases: preparação e planejamento, validação e geração de case, funilzinho de vendas e o processo comercial. Então, na preparação e planejamento, basicamente o primeiro passo é identificar uma dor, um problema dessa nossa base de clientes. E o problema que a gente escolheu para resolver foi a taxa de conversão baixa desses clientes. Então, foi justamente aquilo que eu pensei. E se eu gerar, além de gerar os leads, eu fechar essas vendas para os meus clientes, já que eles não têm um comercial bom e fica culpando a minha agência. Então, eu tinha 2 caminhos, né? Eu pensei em 2 caminhos no primeiro momento. O primeiro deles seria montar um time comercial grande para atender esse volume de leads, ou desenvolver um IA que faça todo esse trabalho e que é escalável. Então, eu padronizei, eu resolvi seguir por esse segundo caminho de desenvolver um IA. Então, para isso, o que é que eu fiz? Primeira coisa, mapear o processo. Então, mapeei todo o processo comercial e entendi ali como é que eu poderia automatizá-lo. Então, basicamente, como é que eu fiz isso? Eu escolhi um cliente, uma cobaia da minha base de clientes ali, e para entender as minúcias, para entender todos os detalhes do processo comercial daquele nicho específico e testar aquela solução. No primeiro momento, de graça para ele, um bônus. E mapeamos todo o processo, entendemos todos os detalhes ali, como é que funciona, quais são os sistemas externos, enfim, tudo do processo e automatizamos, né? Desenvolvemos aqui a solução. E um aprendizado importante que eu tive nesse processo é que não se prenda aos detalhes, não queira já lançar o produto quando ele tiver somente ali 1000 maravilhas, 100% perfeito. Porque a gente acabou atrasando muito o nosso lançamento porque a gente estava buscando essa perfeição. Tentando incluir funcionalidade demais, só querer lançar quando ele tivesse perfeito, enfim. E o caminho que a gente escolheu foi um caminho muito complexo, de querer entregar realmente uma solução já 100% completa, 100% automatiza todo o processo. Sendo que, na verdade, o ideal teria sido validar um MVP com uma solução mais simples, para que eu pudesse evoluir, né, conforme fosse entrando novos clientes, melhorar esse produto. Segundo passo, validação e geração de case. O sucesso dessa iniciativa, desse projeto, ele dependia unicamente dos resultados da IA. Porque se nessa cobaia o resultado tivesse sido ruim, a gente não ia conseguir vender isso. Então, pensando nisso, eu fiz um acompanhamento intensivo nas primeiras semanas, monitorando as conversas, fazendo correções rápidas, já analisando ali questão de dados, de planilha, de CAC em tempo real, para conseguir passar para o meu time esses direcionamentos de ajusta IA aqui, ajuste tráfego ali. Por quê? Isso daí, né, fazendo isso daí, eu ia conseguir diminuir ao máximo o CAC desse projeto para ter um case de fato ali muito bom.
Então, essa estratégia era muito clara na minha cabeça. Quanto menor for o CAC do cliente dessa minha cobaia, maior vai ser a nossa força, né, a força do nosso case para o lançamento. Então, eu fiz esse acompanhamento próximo. Então, mesmo sem estar 100% pronto, a gente conseguiu consolidar ali um MVP capaz de entregar resultados. E o resultado que a gente conseguiu obter nesse case, nessa cobaia, foi uma redução de um CAC que para esse cliente ele tinha toda semana ali, né, depois que a gente analisava os resultados, um CAC de 150, 200 por venda. E o que foi que a gente conseguiu entregar? Um CAC menos de R$ 40. Então, esse resultado ele foi uma peça-chave para o nosso lançamento, porque ele demonstrava, de fato, um potencial real no nosso IA de vendas. Porque naquele nicho, de fato, um CAC ideal era na faixa de R$ 100. 150, 200 ainda era aceitável. Então, a gente fez essa comparação, usou todos esses artifícios, usou ali uma comparação de que 10 vendedores humanos vendendo ali um CAC de R$ 100 e usou ali um vendedor com IA que poderia substituir esses 10 vendedores, vender mais com um custo menor e um lucro maior. Então, isso aqui foi o que encantou mais e fez com que a proposta realmente ficasse muito boa, não se óbvio para os nossos clientes. Basicamente, a ideia seria reduzir custo, aumentar a escala, a eficiência e o lucro do cliente. Então, aqui é o forecast que a gente gerou, né, com o cliente investindo ali 3 mil. Geralmente, ele geraria 20 vendas. E no caso do robô aqui, da IA que a gente implementou para ele, gerou cerca de 80 vendas, né, 83 vendas no geral para esse cliente. O nosso funil de vendas foi bem simples. Então, a gente aplicou ali uma estratégia muito clara, era não investir em tráfego, focar realmente no cliente da base, aplicar a estratégia de monetização de base. E fizemos um convite ali para cerca de 100 empresários que estavam satisfeitos com o nosso serviço atual e até alguns ex-clientes que tínhamos na operação. E desses 100 convites que a gente fez, basicamente 40 empresários aceitaram e entraram no nosso grupo de WhatsApp. E a gente fez alguns aquecimentos, né? Enviou algumas mensagens de aquecimento. Vídeo da IA fechando venda em tempo real, print de vendas feitas ali de madrugada. Então, eu aproveitei um dia que a IA fez venda ali de 11 horas da noite, de 11h30, de meia-noite, meia-noite e 30, e peguei esse gancho aqui de 7 horas da manhã e já mandei uma mensagem lá no grupo para aquecer. Também mandamos vídeos ali da IA atendendo, enfim. Mostramos o resultado na prática para já gerar aquele desejo, aquela ansiedade no pessoal. A gente montou esse PPT com essa tese, mostrando o case, já demonstrando os resultados, e no dia da reunião, do lançamento, a gente fez ali mensagens, fez ligação, realmente garantir a participação. Então, praticamente, 100 convites, 40 aceitaram e 15 compareceram a essa reunião, a esse lançamento. A gente fez a apresentação completa ali, validando a tese, mostrando o case, demonstrando ali, né, fazendo demonstração em tempo real. E, no final, fizemos o pitch ali de cerca de R$ 10 mil dessa IA. Imediatamente, assim que a gente fez o pitch, uma pessoa já tinha gostado muito e quis, já pediu o Pix, já fez o pagamento ali na hora, mas os demais leads a gente levou para uma reunião one-on-one ali com as lideranças da empresa para fazer esse fechamento, para liberar condições, para entender a melhor forma de pagamento, enfim. Então, no primeiro dia, a gente saiu com 2 vendas já fechadas de cara ali e 4 negociações abertas em andamento para fechar no dia seguinte. Então, ao longo da semana, a gente foi fechando essas vendas, foi se reunindo com as outras pessoas que não tinham demonstrado tanto interesse ainda. Então, a gente foi prospectando. Como não eram muitos clientes, né, 15 participaram, a gente foi fazendo ali algumas reuniões individuais com eles. E no final do lançamento, a gente conseguiu sair com 6 vendas fechadas na primeira semana e mais 2 agendadas para começar já no início do mês, né, para fazer o pagamento no início do mês, mas já com a venda fechada, o contrato assinado. Então, a receita imediata ali, de realmente recebido 50 mil na hora, mais esse dinheiro também que viria das outras vendas do mês seguinte, e uma recorrência mensal, que seria gerada depois de 30, 60 dias de implementação de 30 mil. E aqui alguns exemplos, né? Exemplos não, a prática aqui de como foi. Alguns clientes a gente flexibilizou mais, outros menos, enfim. Mas o resultado final foi esse. E o verdadeiro motor por trás de tudo isso é um agente de IA básico ali, de end-to-end, que atende, qualifica, vende automaticamente para esses clientes. E é exatamente isso que eu acabei de te mostrar. Né? Então, agora que você viu o método por trás disso, né, dessa monetização de base, que gerou 80 mil em 15 dias, você tem 2 caminhos para seguir. Ou você tenta aplicar tudo sozinho, porque praticamente eu já te dei o caminho, já te disse o que você precisa fazer, e é possível, mas vai te custar tempo, energia e dinheiro testando ali algo que a gente até já validou. Segundo, deixar que eu e o meu time implemente essa solução, né, isso daí diretamente para os seus clientes na sua operação, estruturando o modelo, já entregando tudo pronto para você conseguir vender e escalar. Então, assim como eu fiz, né, como a gente fez na geração desse case, você também pode ter uma nova linha de receita com alta margem, CAC zero, já nos próximos dias.
Então, se você entender o valor disso e quer aplicar essa metodologia de monetização extrema na sua operação, é só você se aplicar, preencher aqui o formuláriozinho com o máximo de detalhes possíveis. E, assim como eu fiz na minha operação, eu vou entrar na sua operação também, implementar tudo isso pessoalmente e te entregar o sistema pronto já rodando, sem você precisar fazer praticamente nada, né? Então, a ideia é que em 30 dias você tenha aí o seu agente de IA que atende, qualifica e gera vendas e que você consiga monetizar sua base de clientes atual e consiga vender também essa solução para novos clientes, para que você consiga aí aumentar o seu ticket também. Então, se é isso que você busca, se você acredita que faz sentido, preenche a aplicação aqui e bora escalar.